Olá, peritos! Bom, vamos falar hoje sobre tabelas externas. Bom, tabelas externas nada mais é do que se fazer uso das fontes externas do Excel. E o que vem a ser isso? Seria a vinculação da sua planilha, do seu demonstrativo, a fontes externas. E todos se perguntam, mas que fontes externas? Fontes na internet? Fontes na nuvem? Enfim, você pode fazer sim essas vinculações com sua planilha Excel. Mas o mais comum e o que geralmente eu aconselho a vocês a realizarem é justamente criar arquivos para armazenar tabelas, armazenar índices, armazenar fatores de correção que vinculem a sua planilha a esses índices, de forma que você só tenha todos eles centralizados em um só lugar e depois você possa utilizar em diversas planilhas ao longo do seu trabalho. Então isso economiza muito tempo. Por exemplo, eu utilizo o fator de correção do TJ, do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, eu tenho uma tabela só para ela, de forma que quando eu realizo cálculos que eu preciso utilizar desse fator de correção para elaborar aquele demonstrativo contábil para apresentação no laudo pericial, ou seja, também numa contratação externa, uma consultoria externa, eu realizo por essa função justamente da tabela externa, da fonte externa. E essa tabela ela se atualiza logo quando você abre a planilha que você vai utilizar no Excel. Então, por exemplo, toda vez que você abre uma planilha, ela pergunta, você quer atualizar os vínculos? Aí, nesse ponto, é que geralmente surge a oportunidade de você atualizar ou não os vínculos. Tem casos que você não precisa, que você não quer, na verdade, porque você quer ter a visão do cálculo feito anteriormente. Então, naquele momento, você não quer atualizar porque você quer realmente ter aquela visão do cálculo quando você fez o cálculo lá atrás. Mas, por exemplo, você vai abrir novamente uma planilha e precisa atualizar todos os vínculos, seja eles de tabelas do TJ, índices de inflação, índices econômicos, enfim, uma gama de informações que você pode colocar nessas tabelas, pode ser imposto de renda, pode ser contribuições previdenciárias, enfim, tudo que você precisa pode estar vinculado nessas tabelas, de forma que você poderá atualizar tudo no início do trabalho a ser elaborado. Ou na continuidade, na revisão, na atualização, na reanálise daquele trabalho já realizado anteriormente. Então, para se ter uma ideia melhor, eu acredito que o máximo dessa aula seria a gente trabalhar isso na mão, né? Trabalhar isso na prática. Então, eu vou agora entrar na planilha para que nós possamos realmente visualizar isso na prática e você consiga visualizar o que pode ser feito com Excel ou com qualquer outra planilha eletrônica, ok? Então, vamos lá. Ok, então, como prometido, eu trouxe a tabelinha aqui para nós alcançarmos aqui a aplicação prática da tabela externa. A tabela externa, nós vamos trabalhar essa questão aqui do fator de correção. Como vocês sabem, a partir de uma data nós aplicamos um fator de correção para corrigir desta data para uma data futura. Ou seja, de 2010 nós vamos aplicar uma correção monetária aqui, nesse exemplo, até 2012. E para isso, nós vamos utilizar essa tabela aqui, na qual eu tenho os fatores de correção, todos listados e de forma que eu possa consultar a qualquer momento. Então, como forma de busca, eu vou aplicar aqui uma função chamada procv, que é uma procura vertical, ok? Então, o procv, ele tem essa sintaxe aqui. Primeiro, o valor procurado, depois a matriz tabela, que é justamente a abrangência ali dos dados que você vai pesquisar, e depois você vai pegar o número índice da coluna, ou seja, em qual coluna da matriz estaria esses dados que você está procurando. Então, o valor procurado que eu procuro é esse daqui, é o D4. A matriz da tabela eu vou correlacionar com esse
com esse nome de arquivo aqui, que é Correção Monetária da Justiça Estadual. Ou seja, ele vai automaticamente, quando eu começar a abrir aqui essa tabelinha, ele vai vincular aqui, vejam só, ele já vai vincular aqui a esse arquivo. E isso se torna uma tabela externa, ok? Então, ele já vem aqui, já dá a abrangência da nossa pesquisa, tá? Só que eu não especifiquei ainda qual é a coluna. Então, eu vou especificar qual é a coluna. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu quero buscar aquela data, que é janeiro de 2010, na tabela Correção Monetária da Justiça Estadual da célula. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Opa, da célula A4 até a B657, sendo que o valor procurado é o da segunda coluna. Então, dessa forma, quando eu aperto o Enter, ele já me dá ali janeiro de 2010. Vamos conferir lá se é janeiro de 2010 é 1,1272? Então, janeiro de 2010 é 1,1272 e todo o resto. Enfim, então, dentro dessa bússola, eu tenho aqui 1,1272. Mas vamos supor que eu atualizo essa tabela. E não é mais 1,1272, é 1,15. Esse arquivo eu gravei justamente esses dados eu gravei num arquivo externo. Então, essa fonte externa, essa tabela externa, ela fica num arquivo isolado. Ela não pertence àquele cálculo que eu estou fazendo aqui, que é a pasta 1. Então, se eu mudar no meu arquivo externo, na minha tabela externa, logicamente aqui vai mudar também. E assim sucessivamente. Então, toda hora que eu gravar esta tabelinha aqui, ou seja, que eu acessar esse cálculo, ele vai perguntar se quer que atualize os vínculos. E, na verdade, quando eu atualizo os vínculos, eu estou atualizando também meus dados da planilha através daquela tabelinha que eu já tenho aqui chamada Correção Monetária da Justiça Estadual. Então, logicamente, todos esses dados aqui, quando eu atualizar, eu só vou atualizar uma vez e ele vai puxar todos eles para o nosso cálculo. Enfim, tem várias utilidades, dentre elas é sempre ter a possibilidade de atualizar automaticamente os seus cálculos, os seus trabalhos, através de uma única ação. Vários trabalhos atualizados através de somente uma ação, ou seja, atualizando a tabela externa. Bom, agora que nós já vimos já a parte prática, eu só queria fazer um adendo. Essa utilização, eu gosto sempre de realizá-la de forma offline, ou seja, a forma online você pode vincular sim, mas você fica restrita a ter o acesso à internet. Caso você não tenha, você vai ficar sem a sua vinculação. Então, dependendo da forma de trabalho que você adote, você pode adotar online ou não, mas eu sempre aconselho, tenha sempre as suas tabelas, suas fontes de dados armazenadas no seu computador como backup ou como principal, de forma que você possa acessá-las a qualquer momento e seu trabalho não ficará prejudicado por uma ausência de conexão na internet, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado de toda a explicação. Peço que vocês, se já não fizeram, façam inscrição no site, dê o seu joinha, dê o seu like, dê o seu gostei, aperte o sininho e aguardo vocês no próximo vídeo.